Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do nosso Substância P. Hoje aqui uma presença especial, muito mais do que um convidado, um grande amigo. Temos muitas histórias aqui juntos, então trago aqui para vocês o Dr. Diógenes, médico anestesiologista e também um grande empreendedor digital, que vai contar a história dele para a gente. Vai falar sobre medicina, obviamente, que é o nosso podcast, fala sobre saúde, mas também vai trazer muito sobre como a gente pode sair um pouquinho da medicina com a medicina junto, com a anestesia junto, né? As dificuldades que a gente tem para isso. Por que o médico também deveria empreender mais? Tem acho que esses pontos legais. E o quanto que a tecnologia, a gente sabe o quanto que a tecnologia ajuda, né, a anestesia, a medicina de uma forma geral, mas a anestesia muito, né? Muito tecnológico. Então todos esses pontos aí a gente vai conversar aqui muito tranquilamente, então seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Sei como é a sua agenda, então sei que é uma honra ter você aqui com a gente. Então, gostaria que você começasse aí se apresentando, contando um pouquinho da sua história, da sua formação, onde você fez faculdade, onde você fez residência, e como que você chegou na Anestec agora, e como que você chegou até a Anestec e colocou isso com um grande valor aí no mercado da anestesia. Conta pra gente. Oi, Edu, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu acho que é o primeiro podcast que eu faço com essa infra toda. Opa! Os caras são profissional. Parabéns. Obrigado. Pela iniciativa, por essa evolução toda que você também traz, essa inovação toda que você também traz para o nosso meio. Bom, meu nome é Diógenes, eu sou anestesista. Gosto muito de ser anestesista, mas sempre fui muito inquieto em ser só anestesista. E acabei inovando muito cedo porque tinha outras habilidades. E aí, para dar um contexto assim, simples, rápido, a gente vai falar de tecnologia e inovação, tá? Que é o que todo mundo fala hoje, mas nós dois começamos junto há 10 anos atrás, né? Sim. Sentamos numa mesa, num congresso, Pois é. para fazer um brainstorm, né? Quando ninguém falava nisso, né? E todo mundo acha que inovação é ideia, né? Principalmente a turma mais nova agora vai achar que qual é a minha... Tem que ter uma ideia, né? Como é que você teve essa ideia? Ou hoje eu encontro colegas anestesistas que usam a minha plataforma e que eu nunca vi antes e que dizem assim, você roubou a minha ideia, né? Entendeu? Achando que a inovação é ideia. Não é. Eu vou explicar qual é o meu conceito de inovação, porque daí vai entender como é que eu cheguei nisso. Inovação, para mim, ela vem de 3 pilares. O primeiro deles é o background. Quem você quais são as coisas que você faz, os teus hobbies, os voluntariados que você fez, e qual é o teu background, né? A tua família e tal. Então, vem o meu background. O meu pai queria muito ser um engenheiro elétrico, mas era advogado, gostava muito de eletrônica, radioamador e informática, depois no início da década de 80. Então, tinha computadores disponíveis em casa muito cedo. Está hoje na Anestec, o TK 2000, de 84, lá que eu usava. Eu cheguei na faculdade já programando, na década de 90. Fui o primeiro estudante de medicina do Brasil a ter um e-mail, em 94. É mesmo. Eu tive que ter 3 cartas de 3 orientadores diferentes para justificar para o CPD da universidade por que diabos um estudante de medicina tinha que ter um e-mail. Um e-mail. E por que eu queria ter um e-mail? Porque eu queria baixar softwares de estatística do CDC, o Epinfo, lembra do famoso? Sim. E para isso eu tinha que ter um e-mail. E isso meados da década de 90. Então, o teu background. O segundo pilar é o atrito. É aquilo que tu faz no teu dia a dia que te deixa muito desconfortável, muito pé. Que você fica pensando o tempo inteiro que aquilo poderia ser melhor, poderia ser diferente, poderia ser tudo. E aí, na anestesia, quando eu cheguei para fazer anestesia, eu comecei a coletar dados no registro anestésico de 5 em 5 minutos, com um background de informática, de epidemiologia, que daí foi onde eu comecei a usar informática com Epinfo na faculdade e tal. E eu cheguei na anestesia, passava a cirurgia inteira coletando dados, eu não conseguia analisar depois, atrito. E o terceiro pilar, você conhece muito bem, que nem eu, é suor. É a remada, entendeu? É camarão que dorme, a onda leva, ralar o fiofó na ostra, como eu falo, vai Floripa, os caras falam,
que é justamente isso, você tirar as coisas do papel. Ideia é commodity, ideia todo mundo tem, mas você começar a aprender, a ter novos skills e começar a entender como fazer as coisas funcionar. E aí ralar. E nesse processo não é linear, ele é cheio de altos e baixos, né? Então, eu saí da faculdade, eu fui fazer MBA, eu não estava muito contente em trabalhar só como médico, eu já programava, eu já conhecia tecnologia, já trabalhava com dados. Hoje todo mundo fala dados em saúde, mas a maneira que eu tive de unir dados e medicina na década de 90 foi trabalhar na Epidêmio, foi fazer as minhas próprias estatísticas e tal. Então, eu já tinha uma pegada de dados em saúde. E fui para a residência completamente desconfortável com o beabá, apesar de ter uma carga grande de trabalho, eu achava que precisava mais. E aí saí, quando eu fui para a carreira de anestesia mesmo, aí com autonomia, com um pouco de capital, né, investindo o meu próprio dinheiro, eu fundei a Nestec, criei a Nestec com o Leandro Curado, que é meu sócio, e a gente hoje é a plataforma número 1 de anestesia, de adoção digital de anestesia da América Latina. Mas parabéns. Obrigado. Muito feliz. Legal. Muito saber que aquela ideia que você colocou na mesa daquele congresso em Florianópolis, na sua casa, né? Nós estava lá. E você falou, pô, e é isso. E aí o Giorgio, né? Que o Giorgio trabalha tanto comigo quanto é sócio da Nestec, né? Esse é um negócio que para mim também é algo que, quando eu lembro dessa coincidência, eu acho que isso é um negócio muito legal, porque, né, o que a gente estava brincando ali fora, né? Parece que a gente teve um insight todo mundo junto e que a gente continua junto, né? Ligados por elos aí, não só profissionais, mas de amizade que nós três temos, né? Irmãos de armas, literalmente, né? Porque naquela época, quando a gente se conheceu, Edu, a verdade é que nós éramos 3 excluídos. Nós éramos 3 outliers, entendeu? Aquela mesa que a gente se reuniu era meio que uma terapia de grupo. Terapia de grupo, tá? É isso mesmo. A gente tinha, eram 3 anestesistas jovens, inconformados, descontentes e já recebendo críticas, já recebendo alguns pontos de não encaixe, né? Sim. E aquele encontro foi meio que, pô, não tô sozinho. Sim, né? sim. Que foi cada um para um lado e a gente, de certa forma, tá os 3 conectados. Isso é muito bacana. Né? Não, porque a nossa ideia era assim, pô, a gente tem que fazer as coisas e tem que se apoiar, né, para fazer isso. Eu acho que no fim aconteceu isso, né? Com certeza. Porque a gente sempre foi muito parceiro nas vitórias, né? Isso eu acho que é um negócio legal, né? A gente sempre curtiu o sucesso do outro, por mais que isso seja um negócio raro na medicina, né? E na anestesia. Exatamente. A gente sempre compartilhou o sucesso e sempre foi lá e, pô, parabéns, e a gente sempre conseguiu compartilhar isso. E sempre que teve alguma oportunidade, compartilhou a oportunidade. Compartilhou junto. E aí tem 2 fatores importantes aí. O primeiro é que você, quando é médico e faz alguma coisa diferente, você instintivamente, isso não faz diferença nenhuma para o mercado, tá? Mas instintivamente você quer o reconhecimento dos seus pares. Você está num meio científico técnico muito importante, né? Exigente. Pô, você é um médico, especialista, então isso tem peso, tem carga. Na tua trajetória acadêmica tem carga. E aí você faz alguma coisa, por exemplo, quando eu fiz o meu... E isso é comum, vários colegas vão se enxergar fazendo isso. Ele faz um aplicativo, ele quer levar no congresso para mostrar para os colegas, entendeu? Vai se frustrar, vai ser ignorado, vai ser... Tá? Mas é o que ele quer. Então, a primeira coisa era isso, a gente queria reconhecimento dos pares, a gente estava ali, e a outra é que chega um ponto que você entende que não está sozinho. Sim. Isso é importante também. Tem um momento na vida, hoje talvez seja um pouco mais suave, mas quando a gente começou, o único investimento que a gente tinha era o acolhimento. Era o amigo dizendo assim, pô, tamo junto, entendeu? Poucos amigos dizendo tamo junto. Era só o que você tinha, porque o resto era só desafio, era só julgamento, era só, né? E a gente passou por essa fase, foi bem legal a gente ter isso, e claro que forjado com esses ingredientes é uma amizade bacana que até hoje a gente... sem dúvida, isso não tem valor agregado, né? Isso é um valor que não tem como... Exatamente. E é legal ver, né? Você realmente se sente... regozija o sucesso do colega naquilo que está fazendo. Isso é muito bacana. E a gente vê muita gente hoje empreendendo, né? Na anestesia, na medicina, né? Eu vejo, né, o que eu estava comentando hoje da interna, que
que já faz marketing digital, que já faz lançamento de curso, que já tem essa pegada, já pegou algumas pessoas para trabalhar. Legal o empreendedorismo dentro da nossa área, né? Assim, porque a gente vê muito startup hoje. Muita startup mudou todo o cenário, né? Ficou mais comum. Isso é normal que aconteça, é bom que aconteça. Mas eu acho que a medicina é muito afim disso. Por quê? Porque para fazer medicina já é um empreendimento. É um empreendimento. O médico já é um empreendedor. Tá? A gente não é treinado para ser um empreendedor, a gente não é treinado para ir para o mercado. Eu costumo dizer, né, o residente de anestesia, o R3, sai da residência, sabe anestesiar uma gastrosquise, mas não sabe o que é ISSQN, que é o imposto sobre qualquer natureza, entendeu? Não sabe o que é, não sabe. Né? Mas ele sabe anestesiar um prematuro que nasceu com o estômago para fora. Quer dizer, é um contrassenso isso é uma dicotomia de formação, mas a academia, ela não, originalmente, uma faculdade, até mesmo uma residência, não tem o papel de... Você não pode imputar à academia a obrigação de te preparar para o mercado, tá? Porque, originalmente, o papel não é esse. O papel é fazer o treinamento técnico e, principalmente, te segurar do mercado. Tá? A faculdade foi criada para isso. As pessoas não sabem, mas uma universidade na Idade Média foi criada para que você tivesse mais tempo de formação e fosse para o mercado mais tardiamente. Né? E hoje, até hoje, claro que existe sempre vantagens do conhecimento técnico agregado a isso, mas continua um pouco assim. Esse DNA está no DNA disso. Então, a gente tem que ampliar um pouco alguns conhecimentos de mercado, mas é assim. O que acontece é que depois, quando você realmente foi para o mercado, você está empreendendo, você aprende que tem que aprender um mundo completamente diferente. E hoje é muito mais fácil, você tem muito mais acesso a essa informação. Quando a gente começou, a gente teve que tomar umas surpresas bem desagradáveis, mas hoje está mais fácil isso. E tem, né? Agora teve um estudo que saiu há uns 2 meses atrás, talvez mais um pouco, que ficou muito falado, que 30% dos acadêmicos da USP querem empreender, não querem clinicar ou não querem se especializar, querem ser empreendedores. Eu acho que tem uma grande vantagem nisso, viu? Eu gosto muito desse cenário. Ainda não é um cenário, é um cenário em formação. A gente não sabe ainda qual é o resultado disso, mas é desse atrito, dessa ebulição que nascem coisas novas e bacanas, e não da zona de conforto. Não, com certeza não é dessa... Se especializar, financiar o carro, casar e financiar o apartamento já não é mais o destino. Existe um gráfico bem interessante até hoje que mostra que nós dois vivemos uma época onde a gente tinha um caminho a seguir. As nossas escolhas nos direcionavam a um caminho. Então, você terminou seu 2º grau, decidiu fazer medicina. E aí, na medicina, fez anestesia. E trabalhou no grupo de anestesia. E ainda mais, quando a gente foi para o mercado, né, o grupo tinha que te aceitar, tinha que ser recomendado e tal. Então, você tinha uma trilha. Hoje, a turma que está saindo da faculdade, ou mesmo na faculdade, ele tem um universo de caminhos que ele pode seguir, e inclusive concomitantemente em carreiras em Y e em W, Sim. Que é cada vez mais comum. Eu acho que a gente vai ter muito mais inovação para frente na medicina por causa dessa geração, com certeza. A gente vai ter mais pontos de inovação. Eu tenho algumas críticas também à geração, como todo mundo tem críticas à geração, dos conflitos de geração, né, de gerações, que a gente sempre tem. Mas eu acho que esse ponto realmente é a parte que as mudanças vão acontecer muito rápido também. Eu acho que é um pessoal que tem... Porque o mundo tá muito mais rápido do que sempre foi, né? É impressionante como as coisas caminham muito rapidamente, né? Quando eu fiz anestesia, né, quando eu me formei, a gente tinha poucos recursos tecnológicos de monitorização. Hoje a gente tem um mundo de monitorização, né? Você monitoriza tudo do paciente, né? Então, acho que o futuro realmente, essas pessoas vão trazer isso. Quem trabalha dentro da medicina vai empreender mais. A gente olha muito julga a maneira com que a coisa está sendo feita, né? Então, a gente tem, obviamente, a gente foi criado, são gerações diferentes, e a tendência é olhar uma outra geração e achar que está fazendo errado ou está fazendo diferente. Quando a gente dissocia um pouco dessa visão,
A gente começa a olhar, como você falou, velocidade, acesso à informação e tal. É inegável que existe ali um conjunto de coisas por uma disruptura. Sim. Né? Principalmente nesse contexto, o empoderamento do indivíduo através da tecnologia da informação. Você já me viu falar isso em aulas e congressos, nós tínhamos uma época onde as instituições tinham um poder e um tamanho e nós queríamos entrar numa instituição e seguir uma carreira lá dentro. Hoje as instituições continuam tendo, né, porque tem um legado, ele não desaparece, não some, mas o indivíduo tem voz. Ele é fonte de informação, ele tem opinião, ele pode fazer isso. E isso mudou o jogo realmente, deu mais um balance, um equilíbrio para isso, entendeu? Empoderamento do indivíduo. O que nós temos que ver é como é que essa poeira vai sentar agora, como é que esse caminho vai se transformar. Né? Mas o substrato está nisso. É mais ou menos como se estivesse numa mesa com vários ingredientes de um bolo, mas tu não sabe ainda como é que vai mexer. que tu mistura primeiro, tá botando a batedeira no forno, tá botando, entendeu? Mas tá tudo ali em cima, tá tudo ali em cima. E o que a inovação traz, aí trazendo já para esse métier de inovação, de empreendedorismo e inovação, é a possibilidade de errar. Erra rápido, se livre rápido do erro, né? Então, e aprende com erro, né? Aprende. O que a gente fez foi isso, né? A gente errou muito, e aprendeu muito, né? E não desistiu. Com certeza. A grande pegada, e aí eu acho que é onde nós enxergamos uma nova geração, uma coisa que não bate, aquele parafuso que fica um pouco solto, é a questão da zona de conforto. A gente sabe que para fazer o que a gente fez, ou o que a gente quer fazer ainda, não tem isso. Não existe conforto. E zero conforto. Pelo contrário, você se atirou num precipício e foi construir um avião no meio do caminho. Né? E talvez a turma nova que já chega com essa possibilidade de inovar, de trabalhar meio turno, de fazer menos plantão, de preocupar com o eu, né? O autocuidado e tal, é muito fácil você, nessa vibe, entrar numa zona de conforto do outro lado do rio. Sim. Entendeu? E aí que a gente está enxergando caras que nem eu e você que vão pro front no fogo cruzado, aí que a gente enxerga, não, pô, isso aí não é bem por aí, mas a melhor maneira de haver uma correção é a prática. Prática. E a prática tem um nome, viu? Para mim ela tem um nome, chama mercado. Mercado, entendeu? O go-to-marketing. Com certeza. O mercado como estratégia no café da manhã, entendeu? Com certeza. E o business, né? O que a gente empreende tudo é um negócio que te consome o dia inteiro, né? Porque você tá sem fazer nada, mas você tá pensando... Você vê um negocinho, você... Puta, isso aqui... É visceral. Só tá, né? É muito visceral. É muito visceral. Louco, né? É muito visceral, né? E aí você começa a ter outras responsabilidades, né? Eu tava comentando com o time aqui do Substância P antes, você ter dezenas de funcionários. Sim. Né? Você ter que investir em uma infraestrutura que nunca imaginou antes. Então não é criar produto, é botar no mercado e depois aprender a sobreviver no mercado, né? E aprender que pessoas são importantes, que time é importante, sem time não tem produto, sem produto não tem negócio. Aprender que você pode inovar e desenvolver o raio laser que cura o câncer. Disruptivo, fantástico, muito novo, inovador no máximo. Quando estiver pronto, você tem que botar no velho mercado, que não mudou nada desde a Revolução Industrial. Proposta, preço, minuta, contrato. Você sabe botar preço nas coisas? Quanto vale a sua hora? Eu falo muito isso quando eu estava em contato com o residente, eu falava muito isso para os residentes. Quanto vale a sua hora? Você que está trabalhando há 10 anos no mercado, eu quero uma hora sua, quero comprar uma hora sua agora, para mim. Eu vou para você fazer, para ficar sentado no sofá e eu te olhando, me olhando. Uma hora. Quanto vale a sua hora? A gente não sabe quanto vale a nossa hora. É difícil. Mas também é difícil pressificar. Precificar uma arte. Precificar é difícil, é uma arte. Precificar uma arte. Sabe, eu tava lembrando disso quando eu tava acabando a residência. No final da residência eu fui dar um plantão fora no hospital. E o chefe da cadeira de obstetrícia, que era meu professor, chamava Dr. Luiz Carlos João. E ele era um cara muito bonzinho, muito bacana. E
E já conheci ele da faculdade, né? Tinha dado aula, tudo. Quando ele chegou lá, ele falou, ó, tem uma histerectomia para você fazer para mim, né? Vai lá fazer uma anestesia para mim. Falei, professor, claro, né? É legal, né, você ir lá fazer, né, para um cara que é o seu professor, Sim, né? sim. Ele era acho que ele era o titular da obstetrícia. É uma chancela bacana. Eu achava aquilo muito legal, né? Porque... E ele tinha sido diretor da faculdade também, né? Eu gostava dele. Gostava das aulas dele. Eu gostava do cara, assim, da pessoa. E aí, a hora que acabou lá a anestesia, a gente foi tomar café. Ele olhou para mim e falou, ó, quando acabar, você der alta, você sobe lá depois no quarto e você deixa um recibo para sua paciente, da sua anestesia. Falei, tá bom, professor, pode deixar, né? Aí, acabamos de tomar café, tudo. Aí ele foi pro vestiário. Aí ele tava lá se trocando, né, tudo. Eu falei, professor, nunca cobrei um paciente particular, é a minha primeira vez. Ele falou, então vai ser um grande aprendizado para você. Você vai ter que descobrir o seu preço. E é duro, né? Isso é uma coisa assim na inovação que eu não me pergunto que curso eu tenho que fazer. Faz um exercício em casa, pega uma xícara de café e tenta botar um preço na sua hora. Pois você faz em casa, você não tem que pagar curso, você não tem que sair de casa, você pode fazer domingo de manhã, uma xícara de café e agora eu vou tentar botar um preço na minha hora. É um enorme exercício de empreendedorismo e inovação. Quando eu fiz a Nestec, ela recebeu em 2016 um investimento do Albert Einstein, né? O Albert Einstein é um investidor anjo da Nestec. E então, com esse investimento, a gente conseguiu fazer... Eu tinha 8 versões do produto quando eu cheguei no Einstein, e foram todas fora. E o Einstein, então, fez o investimento e a gente fez tudo do zero. Durante um ano, o ano de 2016 inteiro, a gente ficou desenvolvendo essa versão que foi para o mercado. E ficou pronta no final de 2016. Início de 2017, eu fui numa reunião com o Cláudio Terra e o Felipe Fornazieri, do Einstein, que é o setor de inovação da Helios.bio. E aí eu me lembro que eu vim de Floripa, né? Eu moro em Floripa, então eu carreguei o iPad, deixei desligado, não liguei no voo, e quando eu cheguei na reunião, eu pedi licença, assim, eu vou ligar o iPad aqui e já mostro para vocês. Eu, não, só ligar não. Eu disse, não, vou ligar para mostrar, ficou pronto. Eu, não, a gente não quer ver. Como não quer ver? Vocês investiram, levei um ano desenvolvendo, você não quer ver? Eu disse, não, a gente quer saber quem está comprando, quanto você está cobrando, quantos clientes você tem. Como é que é? Não tem, não sei. Qual é a tua profissão? Eu sou anestesista. E nós estamos investindo em você para você ser anestesista. Escutei essa. Aí eu falei assim, aí veio a lição, né? Ó, Jorge, está na hora de deixar de ser eu presa, de ser empresa, de ter time, ter preço, ter cliente e botar esse produto no mercado. Então foi assim que a gente foi aprendendo. Naquela época era assim que a gente aprendia, né? Bate na cara, né? Batendo na cara, voltei para Floripa. Eu me lembro que naquela época tinha Facebook, né? Eu publiquei uma foto no Facebook de um lutador de MMA que apanhou, ficou com a cara toda inchada, assim, ó, como eu estou me sentindo, né? Entendeu? Porque realmente para mim foi uma pancadaria. E aí eu fui fazer isso, né? Fui entender como é que eu vou vender, para quem que eu vou vender, a que preço eu vou vender aquilo que eu criei. E até hoje, isso 4, 5 anos depois, a gente ainda está sempre avaliando e discutindo isso dentro da Nestec. Porque inovação no frigir dos ovos, o que a gente falou até agora, não é aplicativo, é modelo de negócio. Carro elétrico tem desde o início do século passado, patinete elétrico tem há muito tempo, carro de aluguel tem há muito tempo. O que muda, na verdade, são modelos de negócio, entendeu? E isso a gente não é formado para criar, para saber. Sim. É mais difícil de aprender. É mais você difícil aprende de aprender. na prática. E conta do seu produto, do que é essa ficha eletrônica. Porque para mim, assim, a ficha eletrônica é um negócio que já existe, né? Mas tem várias coisas que você embutiu ali e que você colocou de usabilidade, Por que é diferente? Bom, a primeira diferença é você entender, e aí é muito legal falar isso, conseguir falar isso com você, porque já dá uma pincelada no que a gente está vivendo hoje, chamado LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, o que eu entendi, como eu falei, no meu background, de ir para a faculdade já com computador, chegar lá, o único lugar que eu tinha para usar o computador na medicina era na epidemiologia,
né? Fazia análise estatística e tal, eu tive um contato com o dado e entendi o poder do dado em saúde. Então, hoje todo mundo quer fazer análise de dado, criar inteligência artificial, etc, etc, etc. Mas eu, desde a década de 90, trabalho com dados em saúde. Eu fazia a estatística dos meus artigos, sempre fiz. E eu aprendi na Epidemio, isso é importante falar para a turma mais nova, eu já vou dizer por quê. Aprendi na Epidemio que, se você cuidar da jornada do dado, como é que está sendo coletado, como é que está sendo estruturado, como é que está sendo analisado, né? Se você cuidar, como se cuida de uma amostragem de um artigo que você fez, aquele cuidado com os vieses, cuidar da jornada do dado, você tem muito mais informação depois. E quem detém informação tem poder, tá? Isso é um clichê na tecnologia. Então, quando eu cheguei na anestesia, eu comecei a ver que, além da gente estar em papel, o dado era ignorado. Completamente ignorado. E aí, quando eu cheguei na anestesia, eu já tinha também feito um MBA de negócios em saúde, e sabia que o centro cirúrgico, isso muito anestesista não sabe, é a esteira produtiva do hospital. 60% dos pacientes internados em hospitais são cirúrgicos no Brasil. A média de cirurgia por paciente é 1,56, 1,6 por paciente internado. Eu falo na inovação, onde o pessoal não é da medicina e tal, o centro cirúrgico é o McDonald's do hospital. O cliente entra, consome e sai, entra, consome e sai. Alta rotatividade de serviço. E alto custo, né? Alto custo também. Complexidade, a gente sabe disso, né, nos clichês que a gente fala nos congressos, complexidade de um tráfego aéreo de uma operação de guerra. Sim. E um cara, olha só, olha comigo, o único médico que fica 100% do tempo no point of care. O único médico que faz a cadeia inteira do fármaco, prescreve, aspira, administra, analisa, desfecha e documenta. O único médico sem margem de erro, não faz nada. O único médico de resultado imediato, não faz nada para daqui a 15 dias. O anestesista, imputando dado a cada 5 anos. Então, do ponto de vista de epidemiologia, ele é o cara. É o cara, é sensacional. É o carinha do IBGE, do coletinho azul, mas um coletinho azul reluzente, fluorescente. Pois é. Entendeu? É um baita coletor de dados num centro que diz que é uma caixa preta, mas que é a esteira produtiva do hospital. É o atrito. Não batia. Eu queria analisar esses dados. E aí eu sabia que não bastava eu chegar e fazer um algoritmo de tomada de decisão, sabe? Por quê? Porque a jornada do dado estava quebrada. Então eu tinha que criar uma ferramenta para tirar o papel da mão do anestesista, para ele fazer o prontuário, fazer o trabalho dele, e ao mesmo tempo esse dado está estruturado para permitir uma análise e uma tomada de decisão, conclusão, trabalho da variabilidade do cuidado e até custeio. Para fazer isso, eu já sabia que o software que a gente gosta de usar é um software bom. A gente tem que usar software bom. A gente em casa está trocando o canal da TV por voz, mas não consegue documentar dentro do hospital o Propofol 150 mg por voz ainda. Entendeu? Então, entre esses dois extremos, eu venho trabalhando para levar para isso, entendeu? E começar a construir todo um arcabouço de inteligência de dados para que a gente possa um dia ter uma Siri dentro da sala cirúrgica. Mas para isso tem que ser bom de usar. A minha família tem um conservatório de artes em Cruz Alta, né? Minha avó é professora de pintura, eu fiz olhos sobre tela, conheço dimensões, luz, sombra, cores. Você sabe que minha avó dizia muito uma coisa para mim: cor não tem nome. Cor tem nome e sobrenome. Não é azul. É azul claro, azul escuro, azul ciano, azul marinho, entendeu? É verde limão, tá? Então eu tinha essas noções e eu queria fazer uma coisa boa e bonita de usar, e não um papel para escrever em preto e branco e tal. E aí eu fui começar a juntar tudo isso, background, voltando background. Peguei meu conhecimento de arte, peguei meu conhecimento de tecnologia, meu conhecimento de medicina e anestesia, juntei numa ferramenta. Em 2011, bati o martelo que ia ser só tablet no centro cirúrgico, me chamaram de louco, você sabe disso. Eu lembro disso, lembro. Hoje, você vê vídeo de medicina no Netflix, todo médico tá com um iPad tablet, na mão, tá sim, com um iPad na mão. Não, nenhum hospital reclama de botar um iPad no centro cirúrgico hoje, tá? Mesmo porque o custo é mais baixo do que o do computador. É mais barato, higieniza com algo 70. Usabilidade mais fácil. Pegada de carbono, mobilidade, pegada de carbono bem menor, entendeu? E aí eu fui juntando todos esses ingredientes com o passar do tempo. Claro que, como eu te falei, tudo isso eu tive que levar para o mercado depois, e a maior parte do aprendizado foi isso. Em resumo, o que é a Anestec hoje? É uma INSS, é uma Anesthesia Information Management System, gestão de dados em anestesia. A ficha digital é a pontinha do iceberg.
O prontuário digital é aquilo que você faz para deixar de estar excluído da alma digital dos hospitais, que é digital da recepção ao faturamento, só está o anestesista em papel e caneta. Tá? Então ele faz o prontuário numa plataforma boa de usar, simples, rápida, com uma usabilidade ímpar, e o prontuário anestésico está resolvido. Integra com o prontuário eletrônico da instituição. Nós somos o módulo oficial hoje de anestesia de grandes prontuários eletrônicos como TOTUS, MV e outros, SPData e outros aí. E integramos com todos, até aquele que nós não somos o módulo oficial. Só que um AIMS é muito mais que só isso. A partir do momento que você fez a ficha de anestesia e está lá no prontuário, todo dado que você coletou, assim, em 5 minutos, junto com todos os outros registros anestésicos, tem um conteúdo, tem uma quantidade de inteligência que está contida ali. Então, o papel da Anestec é isso, libertar a inteligência contida no dado perioperatório. Ali a gente extrai dados diretos e indiretos. Dado direto, consumo de hipnótico e descarte. Evento adverso. Alergias no pré-anestésico. Tempo de RPA. Dados indiretos que a gente entrega para o hospital. Tempo de turnover de sala, tempo de sala vazio, pontualidade operacional. Olha que o anestesista pode entregar para agregar valor ao seu trabalho, Du. Se a cirurgia está marcada para as 8 na agenda, no mapa, e você, quando vai botar na sua ficha, marca que começou 8h45, você tem 45 minutos de atraso. E aí você tem os atrasos de todas as salas, sala por 10 sala. salas, atrasando 45 minutos é muito dinheiro. Que agora vai fora. no teu gestor ver se ele não quer saber isso. Ah, lógico. Claro que quer. Lógico que quer. Entendeu? Otimizar o centro cirúrgico. E aí eu comecei a entender que nós, como valor da anestesia, tínhamos muito mais a entregar de um jeito super passivo, sem grandes esforços. Eu falo para a turma fazer um exercício no hospital bem simples. Qualquer um que nos escutar vai poder fazer esse exercício. Vai na sala do gestor, no corredor do gestor, na parte da administração do hospital, você vai achar um mural cheio de gráfico. Cheio de indicador. Cheio de indicador. Tem gráfico de infecção hospitalar, gráfico de leito vago na UTI, e eu já vi gráfico de volume de roupa na rouparia e volume de carro no estacionamento. Você não vai achar um gráfico da anestesia. Não tem. Umzinho. Quer dizer que você é um médico 100% do tempo no point of care, trabalhando no melhor esteira produtiva do hospital, que é o centro cirúrgico. E não tem uma coisa que vale a pena mostrar no mural seu, você está desaparecido, você está sumido. Você não tem valor agregado nenhum. Agora, a hora que você pega seu registro anestésico, vai para o faturamento, tem que ir, sem demagogia aqui, tá? Vai para o prontuário do paciente, porque tem que ir, é para isso, é um documento clínico. Mas vai também para uma análise da variabilidade do cuidado, vai também para uma análise de infraestrutura, para acreditação, para enfermeira. Tem um valor agregado muito grande. Muito maior. E é isso que o dado te dá. Então é isso que o Anestec faz. Agrega valor, liberta essa inteligência, agrega valor ao trabalho do anestesista a partir dos dados que ele está coletando no dia a dia. Como é que a gente faz isso? Cuida da jornada do dado. Desde o point of care, do pré, até o pós, e agora com planos de fazer até o pós-tardio. Mas essa análise dos dados, alguém no hospital tem que ser treinado para isso? Como é que você tem um bom gestor, ele consegue ver isso? A gente já entrega em tempo real um dash analítico. O problema é que as pessoas não são treinadas para enxergar isso. Eu, como estatístico, né, como um nerd da estatística, o primeiro dashboard que eu criei de dados de Business Intelligence, de BI, tinha 255 indicadores. Eu descobri depois, mais tarde, no mercado, que o gestor olha 5, entende 13 e acompanha 2. Entendeu? Então, você tem que educar o mercado. E você tem que entender que o que a gente faz é Software as a Service, né? A gente chama de SaaS. Existem duas maneiras de SaaS. 2 tipos de... Existem mais, mas 2 basicamente, que é um SaaS horizontal, que é aquele software que todo mundo usa, WhatsApp, Sim. Tá? O Netflix. Ou seja, ele é horizontal, ele não é específico, não é nichado. Ele é para todo mundo usar, generalista, genérico. Entendi. E o SaaS vertical, o SaaS nichado, que é a Anestec, trabalha para anestesia. Tá? E quando você tem um SaaS vertical, que já tem uma das características é que o mercado dele ainda é convencional, ainda é menos maduro na adoção digital, e um dos papéis de quem está fazendo esse produto é educar o seu mercado.
Então, no começo, eu era como aquele tiozinho da Praça da Sé com a Bíblia na mão, pregando Apocalipse, tu me viu nessa fase. Hoje a gente já está numa fase mais de educar. Eu já não estou mais pregando a adoção digital. Se você não fez adoção digital ainda, meu amigo, sinto muito, vai fazer mais cedo ou mais tarde, não tem mais como voltar, tá? Mas aqueles que já fizeram, a gente está se preocupando em educar como usar melhor isso, como agregar valor ao seu trabalho a partir do uso da tecnologia. Deixa eu te dar um exemplo simples, para quem está nos escutando entender. A maior complicação pós-operatória que a gente tem, 80% dos casos, é infecção de sítio cirúrgico. Tá? Quem faz antibiótico profilático, o repique no centro cirúrgico é o anestesista. Pô, pega esse dado e mostra para a CCIH, entrega já pronto, olha aqui como é que está o uso, como é que está o repique, como é que está a profilaxia correta do que a gente está fazendo. Você está fazendo o antibiótico correto. Você está fazendo na dose certa, no sítio correto, na hora certa, no repique correto. A CCIH não faz a menor ideia. Aí diz, mas a CCH vai querer saber, mas qual é o valor para o gestor? O gestor nunca viu um antibiótico, não quer ver. O gestor quer acreditação. E a acreditação vai cobrar isso dele. E quem está entregando é o anestesista. Entendeu? Não existe vácuo de poder em saúde. Isso é uma coisa que eu queria ter aprendido muito mais cedo. Tá? Ou o poder está com você ou está com alguém. Ou está com você, anestesista, no seu dia a dia, ou está com a auditora, ou está com a enfermagem, ou está com alguém. A hora que você está na sua sala trabalhando, esse é um papo reto, assim, fogo no parquinho já, tá? Você está trabalhando, fazendo sua anestesia, entra uma auditora na sua sala, uma inspetora, vai examinar os frascos na sua cubarrim, o poder é dela, não é seu. Você perdeu esse poder. E aí eu comecei a me perguntar, em que momento da nossa carreira como anestesista a gente perdeu a confiança da instituição a ponto de ter que botar alguém entrar na sala para checar as ampolas vazias na cubarrim? Em que momento que a minha documentação perdeu valor, perdeu confiabilidade a ponto de aquilo que eu estou documentando não é importante? É importante o que vem depois lá ali fazer para fazer um depara, um cheque, e aí voltar para eu corrigir aquilo que eu errei. E é isso que a gente tem que começar a resgatar. Resgatar o valor que é nosso, a confiabilidade, a assertividade que a gente tem, porque o papo reto é o seguinte: se o documento que você faz não serve mais para nada, a não ser faturar, você não está fazendo um documento clínico, você está tirando pedido para a indústria. Igual o garçom tira pedido na sua mesa. Você vai tomar o quê? Fentanil 150 microgramas, Propofol 100 miligramas, é isso. Está tirando pedido. Agora, a hora que o teu documento vai para uma análise, para a variabilidade do cuidado, para acreditação, para revisão de prontuário, para CCIH, ele tem utilidade dentro da instituição, ele é usado para mais coisas, você vira, aí você tem um valor agregado, você vira uma peça de valor nessa engrenagem. E esse é o nosso desafio, né? Isso que a Nestec faz, tenta virar esse jogo. Isso é muito legal, porque eu acho que implica muito... esses dados são muito importantes num ponto que eu acho que está super em moda, que é a qualidade de segurança, né? É óbvio. A base da análise dos dados para a gente ver onde que a gente está errando, o quanto que a gente está errando, quando tem evento adverso. Não, e principalmente ver o contexto geral, ver a população geral, né? Então a gente consegue hoje no Dash da Nestec, em tempo real, você terminou a anestesia, já está disponível o dado no Dash, você pode estratificar. Eu quero paciente de 60 anos, com alergia de pirona, com um clique. Aquilo que a gente tinha que fazer projeto, fazer questionário, prospectivo, revisar, hoje é automatizado. E hoje é automatizado. E aí o papo reto é o seguinte, Edu, a gente fala muito em VBHC hoje, valor, né? Saúde baseada em valor, tem curso de 3 dias para isso. Eu vou dar um papo reto sobre isso em 1 minuto, para todo mundo entender. Para o paciente, você sabe disso, para o paciente que está deitado na mesa cirúrgica, o valor é sempre o mesmo. Eu não quero ver nada, eu não quero sentir nada e quero voltar para casa o mais rápido possível. Vivo. Quero resolver meu problema e voltar para casa o mais rápido possível. Porque você tem que botar o paciente no centro do processo, né? O paciente é o centro do processo. O paciente nós temos que fazer tudo por ele ali. Então, qual é o valor? O valor para ele. Pergunta para ele ali, na mesa cirúrgica. O que tem valor para você agora? Pô, eu não quero ver nada, não quero sentir nada e voltar para casa o mais rápido possível. Para você entregar isso, tem que ter performance. Performance é um indicador positivo, não existe performance negativa.
Tem que ter performance. Aí já começa pagamento por performance, toda aquela outra discussão que é desdobramento, tá? Para ter performance, Edu, você precisa ter qualidade. Não existe um hospital que diga que tenha boa performance, mas a qualidade é ruim. Não casa. Então, boa performance, você tem que ter boa qualidade. E do ponto de vista da estatística, existem 3 maneiras de você trabalhar dados em saúde. Auditoria, investigação e qualidade. E qualidade é o acompanhamento de indicadores, que são construídos através de dados. Então, você quer ver na qualidade lá, quantos anestesistas lavam as mãos antes de fazer uma hack. Você vai lá e mede 80%. Aí você faz uma educação continuada, mede de novo, 90%. Isso é qualidade. Você acompanha o indicador e trabalha para melhorar esse indicador. E qualidade através de dados. Então, a equação no sentido correto para matar a charada. Dados constroem indicadores que, analisados, certificam qualidade, que promovem performance e que entregam valor. Ponto. Falar de valor sem falar de dados é hype no grau máximo de hypado. É pura hype de curso para dar certificado. Se você não trabalha com dados, hoje você não tem performance, você não tem valor, você não tem nada disso. Tá? E aí volta agora a questão do atrito. Quem é o cara que mais coleta dados? O Jorge Preto, nosso amigo, tem uma frase que eu adoro. O único médico que registra dado é o anestesista. Ele olha 120 por 80 e põe 120 por 80 no papel. Ele olha 66 de frequência cardíaca e põe 66, né? Ou seja, ele copia dado minuto a minuto. Sim. Você sabe que a ficha da anestesia foi criada em 1894, sabe por quem? Pelo Dr. Cushing, da síndrome de Cushing. Ah, o Cushing. O Cushing. Eu não sabia que era ele que tinha o cara é genial, né? É, ele era genial. Ele é genial. Eu li a biografia dele, do Cushing, e não fala isso na biografia. Fala isso. Fala assim, porque ele fazia na RPA dos pacientes neurocirúrgicos. É verdade, eu lembrei disso. Eu não lembrava, é verdade, é isso mas mesmo. Mas antes disso, ele, como acadêmico, ele era chamado a anestesiar crianças para amidalectomia. E as crianças broncoaspiravam, morriam. E ele começou junto com o Codman, isso causou um grande trauma nele, ele fala isso. Então ele fez uma aposta com outro colega de faculdade, com outro acadêmico, que era o Dr. Codman, quem que ia se tornar um anestesista para não perder essas crianças. E aí criaram um eixo cartesiano, que é o nosso grid, para colocar o dado pré-estruturado para depois analisar e ver. Ou seja, a ficha de anestesia ela foi criada para uma análise assistente da variabilidade do cuidado. Sim. E com o passar do tempo ela virou instrumento de faturamento. Sim. Entendeu? E aí ele que trouxe, ele foi para a Europa, viu o Riva-Hit, que criou o aparelho de pressão, e trouxe, ele melhorou o aparelho do Riva-Hit, botou nisso. Então, a ficha de anestesia foi criada com valores exponencial de análise de variabilidade de cuidado. Entendeu? E depois de um certo tempo a gente deixou ela para faturar e ainda para se tornar um grande problema, porque uma outra coisa que eu digo para os colegas fazerem nos seus hospitais: sai do centro cirúrgico, vai lá no faturamento e pergunta para o colega que está, o faturista, se é bom de fazer o faturamento da ficha de anestesia, se ele gosta. Quanto tempo ele leva do tempo dele quando pega uma ficha de anestesia para analisar e faturar? 75 minutos por ficha. Não precisa ser isso, cara. Tudo isso? Tem hospital aqui em São Paulo, que tem a ficha de anestesia e depois tem uma folha A4 dividida no meio com uma régua para o anestesista botar que antibiótico que fez, porque ninguém consegue enxergar na ficha de anestesia que já está declarado ali o antibiótico profilaxia. Então, para isso ir para a CCH, tem que fazer uma cópia numa fichinha a mais. Nós temos que parar com isso. Isso não tem valor. Nós temos que entender que isso não agrega valor. Não, é a possibilidade de perder esse dado, né? Esse dado se perde muito, né? Você perde muito, né? Entendeu? Deixa de ser... Fica um negócio precário, né? Então é muito mais do que fazer o prontuário eletrônico, entendeu? É justamente você estruturar a informação para que ela seja resgatada. E com isso ela entregue valor a quem necessita. Ao gestor com as dores dele, a CCH com as dores dela, ao colega anestesista com as dores deles, entendeu? A gente vê muito isso, a gente vai fazer, vamos fazer uma educação continuada, devia era difícil. Aí você vai olhar os dados, o maior problema é a hipotermia dos pacientes, entendeu?
Quer dizer, pô, tipo, a gente faz isso pela raiva, você tem que parar com isso, parar com essa cegueira, entendeu? Porque isso não agrega. O principal ponto que a gente bate hoje, eu e o Jorge, a gente até tem no canal Anestesia de Valor, que é, o principal ponto é o seguinte, como é que você tá, que valor você está perdendo no mercado a ponto de, dizer, mas o plantão tá pagando bem. Cara, é commodity. Tem que deixar de ser commodity, cara. Tá pagando bem, mas é commodity. O minério de ferro tem o petróleo, tem suas altas, tem suas baixas, tu tá na fase de alta, tá com o barril a $200, daqui a pouco cai pra 40. Entendeu? E aí? Como é que você vai sobreviver? Então, assim, você tem que ter valor agregado. E o valor agregado que a gente pode fazer, que já tá na nossa mão, literalmente na nossa mão no dia a dia, é que a gente tem ali um conjunto de informações coletadas minuto a minuto, que ao serem compiladas e estruturadas, podem gerar informações importantes para a instituição, para os pacientes, para o convênio, para tudo. E aí tem gente na inovação que fala isso, né? Mas hoje existe análise de dado não estruturado. Campo livre, texto, por exemplo. Eu dou um exemplo, tem uma analogia com isso. É como se fosse um container de laranja para 2 dedos de suco a preço de champanhe, a preço de Vivo Clicou. Ou seja, é muito caro para um resultado muito pífio. O prontuário que a gente faz, já pré-estruturado, com uma terminologia, com uma simbologia, é o melhor substrato que se tem de informação hoje dentro do ambiente hospitalar. Porque é completo, né? Você põe ali, você tem dados de tudo, né? Tudo. Tudo que se faz tá na ficha, né? Tá isso é algo assim. E eu sempre falo para os residentes, eu falo, a ficha de anestesia é o documento e tem que estar tudo lá escrito e o dado tem que estar... Porque se der um problema com essa ficha, né, com esse paciente, é a ficha que vão ver. Não adianta você ir lá e falar, eu fiz uma hack, eu lembro, o paciente ficou bem. O juiz vai olhar a ficha, né? Nem adianta, a gente sabe das histórias, nem adianta querer fazer uma passar limpo ali, porque o juiz vai pedir as outras e vai fazer a comparativa, né? Aconteceu isso já tem essas histórias clássicas. É justamente isso, né? Essa informação está na tua mão e na verdade é o seguinte, a gente sabe que a informação certa na mão da pessoa certa tem um enorme valor, tá? Então, o que a gente tem que saber, a gente que está maratonando Netflix em celular hoje, que está fazendo videoconferência como se fosse a coisa mais comum do mundo, tá? Ou seja, com a informação voando para todo o 5G entrando, uma revolução tecnológica, a maior revolução tecnológica da humanidade é o 5G, tá? Com tudo isso, a gente tem que entender o seguinte, o dado vira uma informação. Essa informação precisa virar conhecimento. Esse conhecimento, comunicação. E essa comunicação, poder. Tá? Então, existe uma jornada. Existe uma jornada aí. E, principalmente, se a gente olhar o futuro, a gente fala falando de inteligência artificial, né? Vamos falar um pouquinho de futurismo, que a Anestec trabalha hoje, a Anestec faz uma Siri para a sala cirúrgica, que é a Axel. Ia ser minha próxima pergunta, assim, quais são o que você vê para o futuro que vai inovar mais ainda, o que você enxerga de futuro dentro dessa área? Nós não trabalhamos mais sozinhos, né? A gente não trabalha mais, a gente hoje já não trabalha mais sozinhos, a gente trabalha com apoio à tomada de decisão, um suporte cognitivo, que é essa inteligência artificial, que todo mundo imagina que é um robô ali substituindo o anestesista, e não é. Na verdade você tem uma capacidade cognitiva limitada. Nós somos, assim, apesar de sermos o cérebro humano ser uma coisa fantástica, ele é limitado. Vou dar uma limitação para você. Um neurônio se comunica com o outro a 100 metros por segundo. Tá? É a velocidade de comunicação do neurônio. Você, numa fibra ótica, é a velocidade da luz. Sim. Entendeu? Então, o cérebro humano cicla, acho que é 100 Hz, uma coisa assim. O teu celular tem gigahertz. Tá? Então, você pega esse conjunto de informação toda, você pega 1 ano de registro anestésico que você fez no seu hospital. A máquina aprende isso, ela entende, ela analisa, o machine learning analisa como é que analisa o quê? Faz o quê? Né, para deixar claro para quem nos ouve. Padrões. O machine learning, ele escova todas as fichas de anestesia e ele entende padrões. Um padrão, por exemplo, que após uma indução a pressão vai cair, após uma hack a pressão cai. Entendeu? E valida esse padrão com a nossa velha e boa, fantástica estatística. Sim. Tá? Porque o machine learning entende o padrão e a segunda camada valida com a estatística. E transforma isso num conhecimento. Eu conheci um padrão e validei com a estatística e estou aqui, guardei esse conhecimento. Aí vai o Edu Pitt lá
na anestesia dele, faz uma hack, começa a fazer a hack, a máquina, doutor Edu, vai cair a pressão dessa paciente. Você tá ligado, meu querido? Aspirou efedrina? Tá pronta? Tá pronta. Vasopressor? Pô, não tá, comi essa bola. Entendeu? Então, o que nós temos um contexto aí da máquina ajudando o humano, num exemplo bem simplista e ilustrativo, esse binômio chama inteligência aumentada. Entendeu? A máquina não vai substituir o humano. Na verdade, a máquina traz para uma percepção mais ampla a partir dos dados, para que junto com você, com o teu conhecimento, juntos, melhora o desfecho, forma inteligência aumentada, diminui intercorrências, melhora o desfecho. Então, o que a gente hoje já faz na Anestec? A gente consegue prever a hipotensão de um paciente, a hipotensão refratária, que não vai responder, com 20 minutos de antecedência. Porque aí que tá, nessa de você trabalhar junto, o que a máquina vai te trazer, e aí é o futuro da anestesia, sem dúvida nenhuma, tô apostando a minha carreira aqui, a capacidade preditiva. O anestesista que ficar olhando, em alguns anos, a oximetria de agora, sem olhar a oximetria daqui a 20 minutos que vai estar prevista, vai ser taxado como negligente. Você vai ficar com um olho agora e um olho no futuro de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora na frente. E aí, com essa predição que a máquina vai te trazer, acontece com o clima, a nossa previsão meteorológica é completamente previsão para a inteligência artificial hoje. Toda ela, tá? Então, com essa predição o tempo inteiro, trabalhando junto com você, a gente vai ter condutas mais assertivas e causar menos danos aos pacientes. Tem um monitor hemodinâmico que já está com essa previsão, né? Já tá, ele já fala, ó, vai ter hipotensão, né? Ele já sabe que vai ter hipotensão nos próximos minutos, né? Isso é muito legal. Já viu esse monitor? Não, nunca. Monitor hemodinâmico, na prática não, vi só na levou, mas falou, isso aqui tem um algoritmo, ele sabe quando, né? Tá a tendência é que daqui a pouco o paciente vai ficar hipotenso por alguma razão. Mas ele já dá um caminho para você entender ali o que tá errado, né? Exatamente. E ele já te dá o caminho para falar, pô, isso aqui é por causa disso que vai ter hipotensão. E isso é muito legal. É muito legal. E por que consegue fazer isso? Porque tá analisando zilhões de dados. Zilhões de dados. Dados que é isso que você põe no SAMI. Entendeu? Você quer um exemplo, como uma coisa nesse sentido analógico não funciona? Vocês devem ter, todo mundo ouviu falar no Watson da IBM. Sim. Tá? Inteligência foi vendido como sucata. Foram investidos 7 bi de dólar para fazer o Watson. 7 bilhões de dólares para fazer o Watson. E, no final das contas, venderam por 1 bi o que sobrou, tá? Tem lá suas vantagens, né? Realmente foi um trabalho bem feito e tal, mas não funcionou. Por que não funcionou? Porque não tinha o dado, tinha o algoritmo. Chegava no teu hospital, Edu, eu trouxe aqui o Watson, inteligência artificial agora para anestesia. Eles, tá bom, vai lá no SAMI, pega as fichas lá e roda. Tem. Então, você tem que fazer o dever de casa, você tem que botar a informação numa estrutura resgatável. A partir daí, se você cuidou da jornada do dado, o dado está desde o começo bem coletado, bem guardado, acessível, resgatável, analisável, aí você vai botar o machine learning e vai criar algoritmos de tomada de decisão. O que a gente vê hoje na inovação, e eu escuto muita startup, dou mentoria para muito colega novo, eu criei aqui uma inteligência artificial para colicistectomia. Aí tu vai ver o que é uma árvore de tomada de decisão. C, dor, mais fentanil, C, entendeu? Só que não tem o dado, você tem só a estrutura dali para frente, né? Você tem o manual de como pilotar um carro, mas você não tem o carro. Não vai funcionar. O Watson é o maior exemplo que a gente traz para o mercado disso. Não adianta ter um algoritmo de tomada de decisão se você não conhece o perfil do teu paciente, por exemplo. Porque isso é muito variável, mas dentro da instituição tem o seu paciente, tem dentro dos lugares, né? Nesse país continental, o paciente que você anestesia em Porto Alegre é diferente do paciente que você anestesia em Fortaleza, é diferente do paciente que você anestesia em Manaus. O Florentino Mendes tem uma história em Porto Alegre fantástica, né? Que estava implantando eras e estava patinando. E aí, por acaso, lá, estava no ambulatório discutindo uma docente da nutrição passou, escutou e falou, esses pacientes que vocês estão fazendo aí, 40% é desnutrido, vocês sabiam disso? Aí começaram a nutrir os pacientes, botar no Eras e funcionou. Ou seja, não tem desnutrido na Bélgica. Não tem, entendeu? Não tem desnutrido na Áustria.
Em Porto Alegre tem. Bastante. Então, o que acontece? A gente sabe que as condutas são globais. Mas as populações são diferentes. As populações são locais. Totalmente Exatamente. são locais. Isso vai influenciar muito não. Por isso que tem que ter o dado, né? Tem que ter o dado. A gente volta pro dado, né? O dado é importante. Sem falar, e outra, hoje a gente analisando, né? O Jorge também fez esse trabalho, as coisas que a gente nota hoje que é da nossa prática diária, que a gente tem que começar a enfrentar de um jeito mais... por exemplo, a gente tem um uso de opioide e de benzodiazepínico em paciente acima de 70 anos, gigantesco. A gente fez uma análise, pegou dados de 2021 da Nestec por cima, assim, o Jorge fez esse trabalho pro Copa. A gente estava com o stand no Copa e o Jorge queria mostrar uns dados. A gente tem um sonho de fazer o Observatório Nacional da Anestesia Brasileira. Um hot site com dados generalistas, anonimizados, sem culpabilidade nenhuma, mas para a gente entender o que está acontecendo. A gente pegou e viu que 7%, mais ou menos 7% das cesarianas estavam com 200 microgramas de morfina na RAC. Só que eram 61 mil casos, 7% é gente pra dedéu. É muito paciente com isso, cara. Entendeu? Então, assim, quem não mede, não, isso é DEME da década de 60. Quem não mede não sabe, quem não sabe não gerencia, quem não gerencia não tem sucesso. Com certeza. E aí que a Nestec foi criada, nesse atrito, nessa dicotomia. Pô, a gente tem tanto dado, coleta tanta coisa, bota uma ficha de anestesia, 4 horas de cirurgia, minuto a minuto. Ah, mas mente muito ali, bota de qualquer jeito. Cara, o digital já dá para corrigir isso, mas mesmo assim, não quer dizer que toda coleta você vai analisar. Pode não ter resultado, mas ignorar não dá mais. Acabou. Não dá mais. Agora, o profissional, né, o anestesista, ele precisa registrar direito, né? E eu sempre falo isso, né, para os anestesistas. Registra tudo na ficha. Inclusive evento adverso, porque muitas vezes eles não colocam evento adverso, né? Nem a hipotensão eles colocam, né? Fez uma puta hipotensão aqui e eu passei... Coloca que teve hipotensão. É importante você colocar isso, porque a gente espera ter hipotensão na anestesia, né? Faz parte da anestesia, não é algo que está sendo errado. Né? Lógico, você fez alguma coisa muito errada, mas de uma forma geral você pode ter hipotensão, você pode ter bradicardia, você pode ter reações alérgicas, anafilaxia. Você né? tá lá para trabalhar isso, né? Tudo isso, né? Você foi treinado para isso. A gente existe justamente para regular isso, né? Senão, a gente colocaria qualquer um lá. E as pessoas não relatam isso, né? Na ficha. E eu sempre falo, relata. Escreve lá. Claro. Não, mas isso vai contra. Eu falei, não, isso não vai contra você, porque a enfermeira, ela relata. Se você não relata, ela relata. Então, se tiver algum problema, você pode ter certeza que ela relatou já na ficha dela que teve uma intercorrência. Ela sabe. E hoje tá tudo que a gente faz né? É resgatável. Mesmo se você está no papel e caneta, você dá deixando uma pegada digital. Uma pegada digital. Entendeu? Tá no monitor. Tá no monitor. Olha só, às vezes tá no relatório da farmácia que viu lá que tem um metaraminol, 2 efedrina, 4, entendeu? Ou seja, em algum lugar... Algum rastro algum rastro ficou. Eu falo isso quando eu tô conversando com alguns colegas que não gostam. Ah, mas o gestor vai ver o que eu tô fazendo e tal. Você não vai na garagem do seu prédio sem ter uma câmera te filmando. Pois é. Entendeu? Se acontecer um crime na rua, a primeira coisa que a polícia faz é pegar as câmeras de segurança. Aliás, ela nem pede, né? Ela só fica esperando os prédios mandam, entendeu? Sabe? Não vai nem atrás. Claro, faz seu trabalho investigativo, é óbvio, né? Não tô desmerecendo, mas... Mano, mais fácil, né? Mas assim, mas tem... Então, pô, como é que você acha que na sua cabeça você tá escondido na sala cirúrgica? Mas de jeito nenhum. Em hipótese alguma, entendeu? Então, e aí que é aquela coisa do poder, né? Quer dizer, se eu relato e eu mostro, eu tô com poder. Se eu escondo, o poder vai para outra pessoa contra mim. Para analisar. Né? E aí que a gente fala, né? Que hoje são camadas de automação. Cada vez mais os dados vêm direto do monitor. A Nestec trabalha muito com isso, né? A gente tem uma máxima, né? São algumas frases na Nestec que são regras. Uma delas é o seguinte: o que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Registrar pressão arterial, frequência cardíaca de 5 em 5 minutos, deixa que o monitor faça automaticamente no registro digital. Interoperabilidade de dados. Internet das coisas médicas, tá? Porque isso é desumano. Não é mais humano, é desumano. Não, e outra, você deixa de olhar o paciente para captar o dado. Mais da metade do tempo você ganha. Né? Você ganha muito tempo. Aconteceu isso hoje. Eu estava hoje num grande hospital aqui em São Paulo para uma cirurgia, uma prostatectomia robótica. Tá? A colega começou a trabalhar
desde ela começou a monitorar até a cirurgia começar, foi 1h20, tá? Prepara tudo, artéria, né, pressão invasiva, faz a hack, intuba, sabe? Faz acesso central, fez tudo isso 1h20. Depois dessa 1h20 que ela senta para fazer o registro anestésico. Quando você tem uma automação que o dado vem direto, nós estávamos lá fazendo isso hoje à tarde, hoje, né, durante o dia, quando ela sentou para fazer o registro anestésico, os sinais vitais já estavam registrados na plataforma. E mais do que só estar registrado, serve como se fosse um fio guia, entre aspas. Porque ela olhando, ela sabe, aqui eu fiz a efedrina. Aqui caiu, aqui quando eu entubei que deu isso aqui. Aqui que tacardizou porque eu entubei. Ou seja, ela consegue enxergar naquilo que foi documentado automaticamente exatamente aonde ela fez coisa. Aqui caiu a pressão, foi aqui que eu fiz a hack. Ou seja, ela melhorou daí o descritivo porque ela tinha aquele fio guia dos sinais vitais para fazer, ó, aqui eu fiz a hack, aqui eu entubei, aqui eu... Então é legal isso, a gente tem isso na cabeça. Legal. Então, super legal. Você tem que aprender que a automação veio para ficar, sabe? Você vai cada vez mais ter uma automação dentro da sala cirúrgica. A gente trabalha com a Axel, que eu te falei, que é justamente esse colega virtual que analisou mais dados, que sabe mais coisas, te ajudando. Mas a gente nunca imagina que vai ter o humano excluído do loop. Vai estar sempre ali, impossível. Não é possível. Até porque, num papo reto também, a responsabilidade técnica nunca vai ser do software ou do hardware. Vai ser sempre tua, pô. Então não tem que se preocupar, eu não vou fazer porque o robô vai roubar o meu trabalho. Cara, não é essa a pergunta. A pergunta certa é que trabalho tu tá roubando do robô. Sim. Porque coletar dado, frequência cardíaca em quadrinho, durante 3 horas, quadrinho por quadrinho, você trabalha para o robô fazer, não é para você fazer. Você perde um tempo gigante, né? E uma coisa que eu aprendi no mercado, olha como anestesia não tinha essa noção, Edu, eu aprendi no mercado. A moeda do centro cirúrgico chama tempo. Tempo de RPA, tempo de troca de sala, tempo do cirurgião, tempo da anestesia, pontualidade cirúrgica e tal. Tempo, cara. Se você for para olhar o teu centro cirúrgico, você está num hospital de médio porte, e você olhar, parar no corredor do centro cirúrgico e der uma olhada 360 graus, você vai enxergar um aparato que é contratado para controlar tempo. Você vai ver que tem um monitor lá de uma plataforma que tem um mapa cirúrgico para mostrando que entrou em sala, que já saiu, que não sei o quê. Você vai ver que na parede tem um device para você clicar e botar. Início de cirurgia, fim de cirurgia, início de anestesia, fim de cirurgia. Aí você vai mais adiante e vai ver que na RPA tem um relógio, um negócio lá para registrar o tempo. Eu vi hoje a enfermeira trabalhando com 2 telas, um prontuário eletrônico numa tela, na outra um Excel, só para controlar os tempos das coisas. A tua ficha de anestesia é um eixo cartesiano onde o X é o tempo. Todo esse aparato que foi criado, que os hospitais contratam, de sistemas, devices, etc., para controlar o tempo do centro cirúrgico, é porque a tua ficha não está servindo para porra nenhuma. Entendeu? Tá? Então, se você pegar a tua ficha de anestesia e trouxer ela para a primeira camada da informação, metade do que o hospital contratou pode ir embora. Não faz sentido. O custo é muito mais barato. Muito mais barato. O investimento é muito maior. Entendeu? E valoriza o profissional. A gente está muito nessa pegada de valor agregado, sabe? O que eu faço? O meu sócio tem uma frase que eu ia botar num pôster, num congresso, e o meu marketing negou. Não deixou. Que é uma frase que ela é ilustrativa, tá? Tem que escutar de coração aberto. Empurrar propofol até o macaco treinado faz. Sem dúvida. Entendeu? O anestesista é muito mais que isso. Mas muito mais que isso. Tá? E ele sabe que é muito mais. Ele é muito mais. Todo colega... O George fala uma frase também que eu gosto muito, que é: nenhum anestesista sai de casa para fazer uma má anestesia. A gente sai de casa para fazer boas anestesias sempre. Dificilmente um cara sai de casa para dizer, vou fazer uma anestesia mulamba hoje. Não. Hoje vai ser meia boca. Não. Ele pode estar cansado, mas ele vai na cabeça e fazer uma boa anestesia. Entendeu? Só que a gente não mostra para ninguém. E aí, aquilo que tu não mostra, meu amigo, é aquela famosa, você sabe muito bem, a turma aqui sabe, né? Se eu comer ovo de galinha, porque ela canta quando põe, né? O pato não canta. O ovo é maior, mais nutritivo, mas o pato não canta, tu não come ovo de pato.
Quem não é visto não é notado, né? Entendeu? Não é visto, não. Sabe? Não, isso é um ponto importante. Eu acho que o anestesia... Mas eu acho que ainda que hoje a gente tem um profissional saindo mais do centro cirúrgico, participando mais das decisões do hospital, influenciando mais do que era antigamente. Eu acho que antigamente a gente era muito recluso e hoje eu vejo diferente. Eu vejo as pessoas com uma postura diferente em relação à anestesia. Eu acho que é um cara muito importante no centro cirúrgico. Eu acho que ainda tem, sim. Mas ainda se isolando, né? Ainda se achando que só por estar fora do centro cirúrgico é referência e não está entrando em contato com outras áreas. Eu tenho um exemplo, o Ricardo Simoni dá um exemplo muito, muito fantástico sobre isso, que é o seguinte: o grupo de anestesia agora estão buscando acreditação, né? Todos. Estão buscando acreditação. Só que o que ele faz? Ele vai lá, faz uma reunião, e aí vê que tem uma lista de coisa para fazer, aí o pessoal já meio que desanima, né? Porque é muita coisa. E aí o que eles fazem? Então, uma decisão na reunião, uma decisão estratégica que eles acham importantíssima. Contratam uma enfermeira de acreditação, de qualidade, para fazer o processo da acreditação. E aí ela faz. Entendeu? E ele toca a sala. Ele não vai no CME conversar, ele não vai no faturamento, ele não vai na UTI, ele não vai na admissão do paciente, na enfermaria, com a enfermagem, na reunião da enfermagem. Ele, anestesista, ele quer o selo de acreditação, mas ele quer contratar uma enfermeira que conduza para esse selo. Entendeu? Essa é uma coisa que nós temos que trabalhar ainda. Você tem que sair do centro cirúrgico, mas você tem que se envolver com a operação. E não ser um comentarista. A gente estava falando antes de comentarista de futebol, que não chuta, não cabeceia, não sua, mas dá pitaco em tudo. Não, pitaco. Tá? Não, você tem que ir lá ir para campo. Você tem que ir lá e passar uma manhã fora, lá no CME, conversando. E aí uma coisa que ele falou fantástica, eu tenho um podcast do Simoni que ele fala uma coisa fantástica. O capital humano dos hospitais hoje é fantástico. Tem gente na enfermagem, na administração, muito boa, que fez especialização, que estudou, que entende de negócio, entende de RH, entende de gestão de insumos, de recursos e tal, e que a gente não tem contato nenhum com essas pessoas. A gente deixa de aprender, exatamente. Nenhum. E ele conta que ele estava na hemodinâmica lendo um livro sobre pessoas, e a enfermeira passou e falou: doutor, esse livro é muito bom, eu li na minha graduação. Toma! E ele caiu assim, entendeu? Então, os hospitais hoje, os hospitais de grande porte, que tem acreditação, que estão... Né, eles têm um capital humano lá dentro fantástico. E que o anestesista não faz ideia que existe. E é porque essa pessoa não sabe entubar, não sabe fazer uma hack e tal. Não vale nada. O cara aqui sou eu, entendeu? Claro que é, eu admito que é. Mas alguma coisinha essa pessoa faz e faz muito bem. Entendeu? Quando teve lá a acreditação no hospital, teve lá a reunião lá no centro cirúrgico, né? E aí eu fui lá pela anestesia, né? Porque tinham todos os pontos da anestesia que a gente tinha aqui, né? Que ter cumprido, né? Dos protocolos, etc. E aí veio um menininho, assim, era um moleque, assim, o cara era novo, né? Bem novo, assim. Bem mais novo que eu, né? Eu já tô nessa idade de começar a achar as pessoas... Ele tinha uns 30 anos, assim, era um moleque, assim, carinha de nenê, cabelo preto, simpático pra caramba, esperto, tudo que falava, não sei o quê. Aí acabou lá tudo, eu chamei ele e falei: você é o que aqui no hospital? Doutor, sou eu que te mando os e-mails das notificações da sua equipe quando tem algum problema. Sou eu que faço aquelas notificações e eu tenho muitos dados. Eu lembro que ele falou isso para mim, eu tenho muitos dados. E a gente precisa sentar para conversar sobre isso. Eu falei, putz, olha só, né? O cara tem um monte de dado e eu nunca busquei esses dados, né? E o cara veio oferecer isso para mim, né? Tipo, eu que teria que ter ido lá, né? Para ver os dados do que ele traz dos... Né, o que acontece com isso? Porque eu recebo, né, os e-mails das notificações, né? Todo hospital tem as notificações. Então, tem as notificações da minha equipe, quem responde sou eu. Sim. Mas, assim, quantos e-mails eu recebo por mês? Do que eles são? Né? Como que eu poderia melhorar, né, isso, né, no atendimento do paciente? Porque, obviamente, deve ter coisa ali que é fácil de resolver. E né? Se envolver com isso. Se envolver, ser a fonte de informação, né? Ser a fonte de informação. Como eu falei, né? Ser o sensor do IBGE com uma roupa luminescente, entendeu?
E você chega num ponto que você vira mesmo referência. O gestor, ele busca você para tomar decisões. Decisões, às vezes, do tamanho do estacionamento. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar, os pacientes que chegam para cirurgia, vai fazer aquele movimento, aquela avaliação pré. Então, de repente, as vagas mais perto do hospital, para não atrasar o centro cirúrgico, as vagas do estacionamento mais perto da porta de entrada vão ser dos pacientes cirúrgicos. E quem vai certificar isso é o porteiro lá da ponta. Mas quantas vagas? Aí chama o anestesista e pergunta: olha, quantos pacientes tem que fazer a avaliação pré antes de entrar no teu dia a dia? 40%. Quanto é isso no dia? Ah, é tantos pacientes. Então, vamos pegar quanto de vaga? Metade de vaga vai ser o suficiente. Ou seja, você começa a tomar decisões do estacionamento, porque o anestesista sabe. Tem os dados, como é que é o fluxo do processo dele. Isso, o que é isso, Edu? Isso é se envolver com uma coisa chamada drive estratégico da instituição. O anestesista não sabe qual é o drive estratégico da sua instituição. Ele não foi perguntar, ele toca a sala o dia inteiro, e se você chegar no final do dia e perguntar qual é o drive estratégico da gestão desse hospital, ele não sabe. Agora, se você perguntar para a enfermeira do centro cirúrgico, que trabalha contigo todo dia, ela sabe. Ela sabe. Ela foi na reunião, ela participou, ela recebeu instrução, e ela sabe, não, a estratégia do hospital é isso. E o anestesista não sabe. Então, assim, fazer realmente chamar, agora fazer reunião às 7 da noite para ficar até a meia-noite para discutir a escala de Natal, isso a gente faz muito bem. Isso a gente faz bem. Isso a gente faz de maneira muita proficiência. Então, numa dessas reuniões que só dá para discutir escala de feriado, chama alguém, chama esse menino de 30 anos e pergunta: cara, faz um slide para mim. Um só. Qual é o drive estratégico da instituição onde a gente anestesia? Eu quero entender. O cara vai botar. Quando ele botar, tu agradece, aí tu vira para os teus colegas e pergunta: e aí, pessoal, como é que a gente vai se alinhar com isso? Porque encher, pagar monitor, ser quem monitor, compra monitor para sala, e equipamento de anestesia, e não sei o que, isso garantia posto de trabalho há 20 anos atrás. Não, e hoje ninguém pergunta mais nada, né? Hoje... Esse ponto é um ponto... Já passou, já morreu. Já não existe mais. Já morreu. Aparece lá, o que tem que fazer tá lá. Tem jeito. Agora, se você está envolvido com o drive estratégico da instituição, se você é fonte de informação do teu gestor, da tua equipe, se você está envolvido em melhorar o fluxo do processo, de toda a tramitação da informação, até para acelerar, que seja para acelerar faturamento, não tem demérito nenhum nisso. Eu chego no teu hospital fazendo o meu procedimento para metade do preço, o gestor vai dizer: né, Edu, sai daqui, o custo de desligamento é muito alto. É isso que eu aprendi na inovação. Na inovação eu fui aprender. A hora que um grupo perde um serviço, é porque o custo de desligamento foi baixíssimo. 0. Entendeu? Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que aprender a trabalhar numa instituição que trocar de anestesista é um custo altíssimo. A hora que um hospital, a hora que um grupo de anestesista é uma realidade que tem que cair no nosso mercado. A hora que você está num serviço, você tem uma clínica vou dar um exemplo já do nosso, hoje em dia não é mais isso, mas você tem uma clínica de plástica que te dá um bom retorno, tá? E de repente o gestor chama e fala que vai trocar no grupo. E aí você já sai dizendo: chamou os caras porque vão fazer por metade do preço, não sei o quê. Talvez isso seja verdade, mas também é verdade que desligar você não tem preço nenhum, o custo é baixíssimo. Com certeza. Se é assim, você não tem valor agregado nenhum, você é commodity. O próprio Takashima viu nos Estados Unidos, e quando foi presidente da SBA, trouxe aqui para um evento, numa mesa de negociação, ou você está negociando ou está sendo negociado. Ou você está ali para negociar, ou você é commodity. Não, tira o time do Edu, vamos botar o outro que nós vamos ganhar, ainda vai ser 30% mais barato. Não tem que parar com isso. Para parar com isso, você tem que entender o que vai ter que fazer além de empurrar para o Propofol. Além disso, o que mais você faz? Mesmo você acha isso mesmo no mercado em que se abre concorrência, edital de preço mais baixo? Não, o edital, você faz isso. Você chega com o preço, porque o que nós estamos falando de valor agregado. Valor não é preço. Custo, preço, valor. São 3 coisas diferentes.
São 3 coisas diferentes, tá? Você tem um preço, mas o hospital pode cobrir um custo diferente. Agora, o valor que você entrega é completamente diferente. E te garanto que, se você conseguir entender isso, vai demorar para abrir outro edital. O edital já está abrindo. Quando o edital abre, é porque degringolou já. Já tem um vácuo ali, precisa preencher. Entendeu? Agora que você está envolvido com o drive estratégico, você nem deixa chegar no edital. Você não deixa chegar no edital. Porque você está entendendo, tem uma comunicação, você entende o que precisa, você começa a resolver com antecedência, você começa a entender que talvez você não possa botar um anestesista na RPA e 2 de plantão no domingo, como seria o ideal. Vai ter um só e pronto. Mas você resolve outras coisas a ponto de isso ser tragável. Tá bom. Não é o ideal, tá, Edu? Assim que a gente puder botar mais gente, mas, cara, que legal aquele negócio, aquela taxa de infecção que baixou muito, né? Aquelas complicações da PTJ que zerou. Puxa, aquilo foi fantástico. Não, entendeu? Sabe? Então tu começa a entregar. Tem coisas que são... Tu nem sempre vai entregar para a instituição aquilo que a instituição quer, porque às vezes é humanamente impossível. Os caras têm um serviço que precisava de 40 anestesistas e tem 25 trabalhando. Pô, não vai dar para ter um cara parado dentro da RPA 100% do tempo, como a resolução 2174 determina. Essa é a nossa realidade. Mas eu agrego valor a isso a ponto de... São só 25, mas os caras mandam bem pra caralho. Deixa eles lá. Entendeu? E é isso que a gente está vendo hoje em alguns serviços, né? Alguns serviços que, quando começou... E aí o que está acontecendo? O mercado de saúde está entrando no que chamam de consolidação de grandes redes, né? A consolidação do mercado de saúde. Por quê? Até pouco tempo atrás, não podia ter capital estrangeiro na saúde no Brasil. Aí esse capital, isso foi aberto, pode ter. Com isso, fundos de investimento... Começaram a entrar. Entraram forte e foram para a saúde e aí começam a consolidar. Por que o fundo de investimento quer um hospital? Porque é uma operação ruim, o fundo entra, melhora a operação, e aí o ativo no futuro ele realiza, vende ou... né? E aí que é o lucro. A ideia de um fundo é sempre 30% de lucro entre 5 e 7 anos, tá? Isso é uma coisa genérica para eu entender, tá? Só que o que acontece? Quando você tem uma rede, tem uma rede aí aqui do Sudeste que vai passar de 3 para 11 hospitais em um ano. 3 para 11 em um ano, Edu. Tu imagina que você tem que passar de 3 para 11, mas você tem que fazer. Eu, como gestor, nós somos o dono dessa rede, e você. Nós temos que fazer a máquina funcionar. E funcionar bem. Porque senão nós vamos dar de ser um tiro no pé. Entendeu? E aí, para isso, você tem que ter informação. Para isso que você constrói drivers estratégicos, equipes de qualidade e etc. O anestesista não pode ficar alheio a isso. Porque esses 11 hospitais vão cair naquilo que a gente começou no podcast conversando. São cirúrgicos. São cirúrgicos. E com uma demanda reprimida de cirurgia gigantesca por causa do Covid. Gigantesca. Né? Destruiu tudo. Né? E um desafio de custeio também gigantesco. Gigantesco o desafio de custear essa demanda. Entendeu? A hora que você otimiza isso, que você realmente se envolve e otimiza isso, vamos botar na prática. Vamos dar um exemplo prático para a colega anestesista que está nos escutando. Eu vi muito, você já me viu falar também sobre isso, eu vi muita representante da indústria farmacêutica feliz e saltitante porque o Sugamadex foi autorizado na bariátrica. Eu achava isso uma bobagem gigantesca. Porque para a própria indústria é ruim. Autorizou na bariátrica e depois entra na constante. É só bariátrica. Se não for bariátrica, não usa. Tá? Agora, o anestesista que está envolvido, ele olha o seguinte. Bom, vídeo laparou de endometriose. 20 minutos de cirurgia. Relaxamento profundo é o ideal para o cirurgião olhar. O cara faz 5 numa manhã. Se eu reverter, ele faz 8. Todas as pacientes foram embora até as 5 da tarde. E o ginecologista, o que tá operando, o ginecologista vai almoçar com a família em casa. Eu aumento a rotatividade. Não tem nada a ver com o Sugamadex, um bariátrico. O anestesista que se envolveu, entendeu e mostrou os dados lá para os caras. Ó, nós estamos fazendo 5 vídeos laparou para endometriose, para diagnóstico de endometriose por manhã. Dá para ir para 8. Esses 8 vão dar mais tanto de faturamento para o hospital. Desse tanto, 8% eu preciso de Sugamadex
para ir de 5 para 8. Ou seja, o cara se envolveu, o cara foi lá e botou na mesa, no business do negócio. Na prática, o que aconteceu, a gente mediu em 2021. 13% das cirurgias onde foi usado o Sugamadex no Brasil, o relaxante muscular era cisatracúrio. Jura? Juro. 13%, cara. 12,9%. Por quê? O cara não sabia? Não, talvez soubesse. Mas nem vou discutir porque bate em índole, bate... Na prática é isso, né, cara? Tá tranquilo aqui, mas paga para aqui, eu quero usar na outra lá, então vamos documentar que usamos para usar, então, outras coisas desse tipo aí, Sim. Ou erro mesmo, né? Mas 13%. Então, assim, você tem de um lado uma oportunidade, você tem do outro lado uma conduta que a gente precisa dar uma chacoalhada, tá? Como é que a gente conecta essas duas pontas, no meu ponto de vista? Com tecnologia. E não é para cercear o anestesista, não. Pelo contrário, é ferramenta na mão dele para ele ter uma voz além do centro cirúrgico. Realmente fora do centro cirúrgico. É o que a gente espera, né? Não, eu sou muito otimista, né? A gente senão a gente não empreendia, não inovava, né? Mas nós somos otimistas, né? É um futuro que tá aí, né? Tem muita gente que tá engajado nisso. Eu acho que isso tem que ser o futuro. Tem que ser a forma como as pessoas têm que agir. O anestesista tem que tomar essa postura. Eu acredito que isso possa acontecer, mas eu ando meio desiludido com anestesia de uma forma geral, pelo que a gente está vendo Perfeito. De mercado de trabalho, de como as pessoas estão agindo e de como está se desenvolvendo. Aqui em São Paulo tá muito difícil, né? A contratação dos anestesistas, dos postos de trabalho, então tem muita vaga, né? A gente está discutindo isso, né? A gente está abrindo um mercado aqui em São Paulo, né? Então tem muito posto e, como você me disse, a máxima, como que é a máxima? Empurrar para o pofó, até uma cagotanada empurra, né? Isso aí, não, mas que a gente tá acabando deixando um vácuo, né, no mercado, né? E aí eu começo a ficar com medo do futuro da anestesia neste ponto. O que tem... Bem, a gente tá num caminho com o que a gente está enxergando, né? Mas ele pode realmente ter um twist point aí, vir coisas que a gente nem gostaria, mas que acontecem. O que eu vejo, e aonde me tranquiliza um pouco, é que precisa desse ponto de crise. Precisa dessa inflexão, atrito, precisa disso. Tá? A crise vem do grego, a palavra crise era usada pelo médico grego para falar justamente o momento em que o paciente começava a melhorar. Crise vem, a etimologia da palavra é isso, é o começo da melhora, entendeu? O paciente, a crise, o médico grego usava para dizer isso, que é aquele ponto que chegou num ponto que... Então a gente precisa dessa crise, sabe? A gente precisa desse momento para reformular, porque senão a gente vai ficar fazendo um reboco em cima da parede mofada o tempo inteiro, tá? E aí você sabe, né? Quem está no topo da cadeia, ele tem um certo apego e é zona de conforto. Então, a gente tem que ser expulso da zona de conforto, chutado da zona de conforto para a rua, para daí levantar e reconstituir. Isso está acontecendo. Eu já tive momentos mais que eu estava mais desiludido, sabe? Agora eu estou mais empolgado. E às vezes não vem da fonte que a gente gostaria. Eu gosto quando a origem da solução é a anestesia. Né? Por exemplo, quando o anestesista decide, o seu serviço decide fazer a transformação digital, a adoção digital, a acreditação e mapear drives estratégicos e fazer isso. Eu gosto muito. Quando eu tenho colegas que viram clientes com essa pegada, eu fico muito empolgado, converso com eles e tal. Mas às vezes vem a revelia. Né? Às vezes vem porque a instituição decidiu mudar. Né? E aí é que eu me pergunto muito nas palestras, né? Qual é o hospital do futuro? O hospital do futuro é o teu hospital. A pergunta é se é com ou sem você. Porque o hospital vai se adaptar. Claro. Entendeu? A gestão chega num ponto que aquilo ali vai empurrando, chega num ponto que... Hoje eu estava numa sala cirúrgica com um gestor de tecnologia e qualidade, que não é anestesista, fazendo registro anestésico num iPad digital,
porque ele quer saber, quer se envolver, porque o drive da instituição é resolver aquilo ali, entendeu? Para tirar aquilo ali da pauta dele. É top-down. Claro que tem anestesistas lá dentro que estão junto no processo e tal, mas existe uma pegada muito top-down. Tu vê que quando vai conversar, tem uma característica muito top-down, entendeu? Que os anestesistas vão se adaptar. E, obviamente, que nessa jornada, alguns vão ficar pelo caminho. Sim. É normal. Bom, estamos aqui batendo papo já faz tempo, porque o tempo vai muito rápido aqui. Vai muito rápido, né? Mas você falou aí do futuro, que você enxergava aí a inteligência artificial ajudando na anestesia. Mais alguma previsão aí do futuro que você acha, alguma coisa que você aposta, assim, mais? Eu aposto muito... Não só na anestesia, de uma forma geral na medicina, ou no que você está vendo. Algumas coisas, né? O 5G vai ser uma pancada que a gente ainda não está conversando sério sobre isso, tá? É que nem o pai que está falando sobre o filho ir para balada, mas não viveu ainda, tá? Né? Assim, a gente está assim, tá? 5G é ubiquidade, né? Ubiquidade, o sinônimo de ubiquidade é onipresença, que se você for para o dicionário, era um termo usado só para divindades, para deuses. Só deuses eram onipresentes. Agora você vai ser onipresente, como o próprio anestesista, como médico, a partir de uma conectividade com uma latência de 1 milissegundo. Então, isso vai permitir o quê? Né? Trazendo já para anestesia mesmo, mas toda a medicina. Vai permitir, por exemplo, que você acompanhe uma RPA no Acre, aqui em São Paulo. Você já imaginou ter uma empresa de cuidar de RPA? Você só faz RPAs, você só tem RPAs, você só está olhando nas suas telas dados de pacientes que estão em RPAs distribuídos para o país inteiro. E isso numa sala com uma mesa, com monitores e 5 anestesistas de cada lado, como tem os radiologistas hoje fazendo, orientando outros colegas nos seus postos de trabalho a fazer incidências e perfis e tal. Vai ter isso. Então, o 5G é uma coisa que a gente tem que olhar, porque vai impactar muito na anestesia e na medicina, tá? Nem vou falar em teleconsulta, isso aí já está consolidado. Está consolidado. Telemedicina já está... Então, o volume de informação vai permitir que a máquina tome algumas decisões. Por exemplo, 78% dos pacientes no Brasil, no Brasil de pré-anestésico eram ASA 1 e 2. Tá? O ASA 1 vai ser estratificado pela máquina. Você não vai mais fazer pré-anestésico de ASA 1. Entendeu? O paciente vai colocar os seus dados e a máquina vai... Esse paciente está elegível. Tá? E vai fazer isso analisando expressão facial, pegando mentira, por exemplo. Tá? Então vai fazer isso num volume... Você tem que entender que é um volume de informação muito maior que a tua capacidade, pupila. Dilatação da pupila. Pergunta, tá tomando algum remédio em casa? Diz que não, mas reconheceu que a face mudou. A máquina já dá um sinal. Tá? Então, hoje você tá fazendo check-in em aeroporto só para o reconhecimento facial. Então, tá muito isso. Então, essa coisa da máquina assumir para ela algumas responsabilidades. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que começar a falar é a pegada de carbono. Tá? Eu, como anestesista, vou fazer anestesia para plástica carbon free e vou ter mais paciente botando prótese de mama de você que não faz. Porque a consciência ecológica, a nova geração, tem uma outra visão. Entendeu? Eu vou pagar... Você já compra passagem aérea hoje carbon free. Você paga mais caro por isso. E tem gente que compra. Entendeu? Eu vou fazer anestesia carbon free. Eu vou compensar a minha pegada de carbono e vou anunciar isso para o meu cirurgião entregar com valor agregado quando oferecer a prótese de mama para o paciente. Ó, faz comigo. Vai fazer a prótese de mama? Então aqui a gente inclusive tem uma coisa. O anestesista vai fazer anestesia em você já com a pegada de carbono compensada, viu? Porque tem aqui, ó, vai ter até um folder com uma talha de reflorestamento lá no Brasil Central que os anestesistas bancam como compensando a pegada de carbono. Tá? Então, essas são as coisas. E um cotidiano nosso orientado a dados. Né? Então, são as coisas que eu enxergo. A pegada de carbono, 5G, a máquina tomando decisões, estratificando em alguns pontos, e a gente muito mais orientado à informação, a dados do que a gente está hoje. E não dispensável. Não, em hipótese alguma. Até porque... Muita gente tem esse medo, né? Da automatização, né? Eu vejo isso porque eu vejo o pessoal da radiologia falando isso. Né? Mas assim, ó,
você tem que imaginar o seguinte, você vai poder ter um monitor fantástico, você vai poder ter uma Axel te falando ali, fazendo a predição da hipotensão, mas uma coisa que é pegar na mão desse paciente, olhar no olho e falar, seu João, tá doendo? Respira fundo que eu já tô resolvendo, vou tirar com a mão, só você vai fazer isso. Empatia, liderança, resolução de conflito, entendeu? Habilidade humana. O que vai acontecer é que os hospitais vão adquirir cada vez mais tecnologias e as tuas habilidades humanas vão estar tão importantes quanto as técnicas. Entendeu? Por isso que eu digo, o hospital do futuro é o teu hospital, com você ou sem você, se você não fizer se adaptar rapidamente. Mas é essa que eu vejo. Agora, começou uma discussão muito forte, na Europa principalmente. Eu fui para a Europa com a Nestec, a gente foi para Madrid, eu estava te contando, foi receber um prêmio lá, tá? E, pô, com a nossa ferramenta, do jeito que a gente estava naquele momento no Brasil, melhor startup do país, né? Botando anestesia, bombando e tal. Cheguei lá, peitão estufado, né? Vou levar esse internacional para casa também. Perdi para uma menina que tinha um projeto de TCC, só a pasta embaixo do braço, que disse que ia tirar microplástico dos oceanos. Ou seja, aqui no Brasil a gente não está olhando muito ainda, mas a Europa, principalmente, está muito forte na questão ecológica, Estados Unidos também, América do Norte também, a ponto da Europa estar erradicando o gás anestésico, né? Tá uma briga agora, tá numa guerra com o gás. Guerra com gás, eu vi isso. Com o gás anestésico, por causa né? Da camada de... pô, tá começando a ver quantidade de servo no hálito das pessoas dentro do centro cirúrgico, ou seja, declarou guerra. Quando tu começa a pesquisar isso, quando tu começa nessa minuta, tu declarou guerra, tá? E a gente no Brasil tá meio passando sobre isso ainda, tá? Né? Tem que começar a entender. Eu me lembro muito eu fui no voluntariado na região da Cabeça do Cachorro, na Amazônia, com um centro cirúrgico, com barraca centro cirúrgico, uma ONG que faz cirurgia dentro de uma tribo indígena. É o pessoal do HC aqui de São Paulo, não é? Não, é o pessoal de Campinas. Expedicionários da Saúde. É um trabalho fantástico. Mas eu me lembro que num dia eu estava, depois da rotina, olhei... avental cirúrgico descartável, muita coisa descartável, obviamente, e aí vai para uma fogueira, né? E aí no final do dia tem aquela coluna preta de fumaça subindo no meio da floresta, porque a gente estava lá melhorando. Então, a gente tem que começar a entender isso, a gente tem que começar a botar isso, criar essa big picture e se posicionar em relação a isso. A gente está ignorando muita coisa ainda dentro do nosso... Qual é a pegada de carbono da anestesia brasileira, sabe? Eu me pergunto muito isso, né? Hoje, realmente a gente tem essa pegada e a anestesia, por ser uma medicina imediata, ela consegue compensar essa pegada de maneira imediata, e a primeira pegada de carbono que um hospital pode começar a compensar é a do anestesista. Isso eu tô falando, é futurismo, a galera vai dizer, agora viajou, mas é isso, porque o que vai acontecer? Vamos fazer uma conexão rápida. Fundos de investimento vão ter mais dinheiro disponível para players que cuidem da pegada de carbono. Do ambiente, ecológico, tá? Não tem jeito. Beleza. Esse fundo de investimento está investindo em hospitais, em redes hospitalares. Essas redes vão ser forçadas, vão ser chamadas a ter um comportamento mais adequado em relação a isso. E aí ela vai criar dentro do hospital políticas para isso. Redução de lixo, compensação, reflorestamento, e etc. E aí, quando a anestesia se envolve em fazer isso, tu já é insubstituível. Entendeu? É um outro valor agregado. É outro valor agregado. É isso. E aí que é a real anestesia fora do centro cirúrgico. Entendeu? Reunião para dar pitaco é porque você tá ali cumprindo, sentado numa cadeira. Tem uma cadeira ali para sua que é a sua. Agora, a hora que chegar um cara ali com um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de valor agregado, volta pro centro cirúrgico, bota o fulano aqui que ele entende de pegada de carbono agora. É isso. É muito louco, mas é bem legal. Não, falar sobre o futuro é legal, porque a gente pode se antecipar em várias coisas que a gente já tá vendo que vão rolar, que já estão rolando, né? E que a gente pode se antecipar isso. E o que eu aprendi na inovação é o seguinte, né? Você imagina um ponto futuro, você não vai chegar lá numa linha reta. Você vai chegar lá em altos e baixos. E você não vai chegar nesse ponto. Você vai chegar num ponto perto, ou por ali, mas que também soluciona aquela tua primeira visão. Entendeu? Então, o resultado do que você vai chegar não é exatamente aquilo que você viu
mas também resolve aquilo que você viu. Por isso que é bom projetar e correr atrás. O caminho vai te mostrar que as coisas são um pouco diferentes, precisa um pouco de ajuste, e o teu ponto de chegada não é exatamente aquele que tu projetou, mas certamente a solução que tu criou engloba aquela dor do ponto projetado. É isso que a gente tem que começar a entender. O deletério é você ficar parado no mesmo lugar, achando que as coisas vão se resolver e que o que você está fazendo hoje é suficiente. Não é. Não de é. jeito nenhum, de forma alguma. Muito bom, mestre, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Gostaríamos aqui de agradecer. Vamos disponibilizar essa entrevista aqui que fala sobre muita coisa, fala sobre anestesia também, que é o nosso paixão, coração, né? né? Nossa paixão. Né? Então vamos dispor também lá no Portal Anestesia. Tem aí lá no Portal Anestesia também. Diógenes faz parte do Portal Anestesia, é nosso parceiro no Portal Anestesia, é um sócio emérito do Portal Anestesia. Tudo que a gente pediu e que a gente fez, todas as vezes que a gente pediu uma entrevista, um podcast, uma orientação tecnológica, o Diógenes sempre deu de coração aberto. E muito me inspirei em vocês também, sempre olhei como uma inspiração. Sou um grande fã. Temos uma conexão muito bacana. Diógenes também, a Gleice também, adoro Diógenes. Grande temos Gleice. aí uma empreendedora feminina fantástica, que tá com um canal também do Estagiário ao CEO, né, que ela tá fazendo. Fantástico. Empreendedorismo feminino é uma outra coisa na anestesia. A gente vem de uma época, né, que a mulher anestesista tinha muita crítica, né? E tem até hoje tem um povo que tem um pouco disso, né, cara? A gente sabe disso. O empreendedorismo às vezes é uma válvula de escape, porque você pode até proibir que aquela residente venha para o teu grupo, mas tu não pode proibir-la de ser uma empreendedora inovadora. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então eu acho que o empreendedorismo feminino ele tem que ser incentivado. A Gleice faz bastante isso, tá com um canal isso, né, de estagiário CEO. Até tô divulgando aqui para minha sócia que está fazendo esse empreendimento também. Então a gente apoia também esse ponto. Acho que ela tem muito a ensinar para as pessoas que estão aí nessa jornada de empreender e chegar no estágio máximo que ela chegou de gestão, de CEO. Com certeza. Da empresa. Isso foi um dos diferenciais aqui do Portal Anestesia. Com certeza a gente reconhece que foi a garra dela, a vontade de dar certo. Então foi muito legal. Então deixamos aqui também o nosso alô para a Gleice, também participando aqui do Portal Anestesia pela nossa TV. E é isso, Diógenes. Muito obrigado, cara. Mais uma vez que você veio com o seu tempo aqui. Eu sei que você vem aqui correndo para São Paulo. Tem 1 milhão de compromissos, mas você veio aqui também. Mas a gente tinha combinado, né? A próxima vez vai ser, então, brigadaço. Participar aqui do Substância P, também do Portal Anestesia. Vamos colocar isso no nosso cast, no nosso podcast do Portal Anestesia, que a gente também tem para os anestesistas entenderem isso, essa parte de tecnologia, de empreendedorismo, de tudo que você está falando. Eu acho que é muito legal isso, assim. Os valores que você está trazendo para dentro da anestesia são muito legais. Eu vejo que influenciou muito muitas pessoas que estão na gestão hoje da anestesia. Eu vejo que a SBA olha muito diferente para isso hoje, a SAESP olha diferente para isso, né? E eu acho que a gente tem que reconhecer, a SBA é muito difícil uma entidade associativa, tradicional, secular, mudar as coisas. E a SBA fez isso, tem feito, né? Criou o CEBIGS, né? Que eu ajudo a organizar, que é o Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão e Saúde. Que é muito legal. Abriu as portas para conversar. A SAESP criou um núcleo de inovação que eu faço parte. Apesar de eu estar sediado em Florianópolis, eu faço parte do núcleo de inovação e discute muito ali. Gabriel, a Carmona, realmente tu vê que as pessoas estão envolvidas, estão abraçando isso, né? Estão envolvidas e interessadas. E uma coisa legal que, para terminar, para falar para os colegas, é que tudo isso que a gente falou, essas dicotomias, essas coisas que estão acontecendo diferente, nos levando a reboque, é uma grande oportunidade. Com certeza. Né? Respira fundo, aquela coisa que o anestesista faz muito, né? Fala muito. Respira fundo e entende que
o futuro é uma maravilhosa oportunidade. Sim. E nas crises, né? Nas grandes crises é que a gente acha grandes soluções e se reinventa, né? Eu acho isso é bacana, né? Na crise mora a semente da oportunidade, né? Quando eu estava aqui tendo essas ideias aqui da substância P, a gente estava no meio da crise, assim, né? E aí eu falei, putz, vamos investir no meio da crise, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas na verdade, acho que vale a pena investir na saúde digital, que é também nosso business aqui para fazer isso. Uma coisa eu falo para os colegas, assim, a hora que eles se envolverem em alguma coisa assim e tal, eles vão acordar de manhã com muito mais tesão. Ah, você acorda bem feliz. Você acorda diferente. E vai dormir sonhando. Você vai dormir sonhando é legal. Você acorda mais pilhado, né? É, bem legal. Você sai daquele marasmo, aquela coisa de novo. Você para de ir para um plantão pensando a hora que vai voltar. Você acorda pilhado, você tem... Isso aí. E eu acho que o anestesista tem muita capacidade para isso. É isso aí. É isso aí, pessoal. Você aí que ficou com a gente na Substância P. Mais um conteúdo bacana aí para você, com várias coisas que a gente falou. Acho que é muito legal, papo assim, solto, rápido não, uma bela entrevista aqui de muito tempo, um bate-papo muito legal, mas com muito conteúdo, com muita coisa diferente. Eu acho que é importante o anestesista sair um pouquinho do centro cirúrgico, da parte clínica e entender também esses aspectos, que eu acho que vai mudar a cabeça e vai mudar muito a nossa especialidade, vai fortificar ainda mais ainda. Tem muita coisa boa para fazer. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.